A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos amados, minhas irmãs amadas do Senhor. É com muita alegria que nós nos reunimos nessa noite para celebrar nesse último culto, do ano de 2020. É um ano difícil para todos nós, mas, como diz a palavra, até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor tem sido conosco e nós queremos celebrar a esse Deus maravilhoso nessa noite, render toda a adoração a Ele, todo louvor, pois Ele é digno, pois Ele é Senhor e Ele é Rei. E nós queremos cantar isso através dessa canção que tem como título Senhor e Rei. Vamos louvar ao Senhor. Acima de tudo, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás para sempre, reinarás prostrado aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós. Declare: ó Santo Deus, ó Santo Deus, acima. Acima de tudo, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, Adora o Senhor. os céus e a terra, montanhas e mares Declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo, justo e fiel,
vestido de glória e poder, coroado estás, para sempre reinarás, prostrados aos teus pés. Nós erguemos, Senhor, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar que habita entre nós. Ó Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Deus. Declare: Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. Só Tu és santo, Senhor. Só Tu és digno. Só Tu és Senhor e Rei. Louvado o Teu nome seja pelos séculos dos séculos. Aleluia, glórias ao Senhor. Que canção linda, abençoada, como a gente diz, cristocêntrica, no momento que nós precisamos realmente resgatar, eu tenho dito, o cristocentrismo em nossas vidas, em nossas liturgias, em nossos cultos, em nossa família, em nossa igreja. Ouvi uma canção linda como essa, declarando a majestade do Senhor, a grandeza do Senhor. É maravilhoso. Nós saudamos a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Damos uma boa noite muito especial a você que está aí conosco, participando dessa celebração. Como o pastor Marcelo já falou, essa última celebração do ano, é um momento que a gente rende graças a Deus pelo ano que passou, obviamente. Coração grato ao Senhor, apesar de todas as lutas, apesar desse ter sido um ano atípico, difícil, como a gente vem falando, não é? Mas a gente também tem motivo de gratidão ao Senhor. E também, aonde a gente ora a Deus, intercede ao Senhor, pelo ano que está se aproximando, já, daqui a pouquinho, esse ano novo está aí vindo. Então a gente louva a Deus e você está com a gente, cultuando, bendizendo o nome do Senhor, exaltando, glorificando o nome desse Deus eterno e poderoso. Nós queremos ler a palavra do Senhor, palavra viva, palavra poderosa. Nós pedimos que você abra a sua Bíblia, você que está nos acompanhando, no Salmo de número 145, um salmo belíssimo, né? Um salmo que, segundo a tradição, salmo do rei Davi. Denise vai fazer essa leitura e logo em seguida a gente vai orar a Deus. Eu te convido também para esse tempo de oração. Depois a gente vai continuar louvando a Deus aqui com o pastor Marcelo, com a Camila e o Jared, que está nos ajudando nessa noite. Glória a Deus, graça e paz, amados. O Salmo 45 também ele fala, 145 ele fala da bondade, grandeza e a providência de Deus. E como Deus realmente ele está conosco nesse 2020, ainda muito mais. Porque o ano foi um ano muito difícil, mas Deus está conosco e sempre estará conosco.
E o salmista diz assim: exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória da tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as suas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que os filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é de todos os séculos e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Em ti espero os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes darás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que invocam, em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. O Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda carne louve o seu santo nome para todo o sempre. Glória a Deus. Aleluia. O verso de número 13 diz: o teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O nosso Deus, Ele reina. A gente sempre tem falado durante todo esse ano difícil, Ele está no controle de todas as coisas, Ele é soberano, Ele é majestoso, Ele domina sobre tudo e domina sobre todos. Eu te convido para a gente orar nesse momento, para a gente interceder ao Senhor, clamando a Deus, por essa noite, para que Ele nos abençoe em todas as coisas aqui nesse lugar. Oremos. Senhor, te damos graça, nós te louvamos, Senhor, e bendizemos o Senhor pelo dia, por esse tempo. Te louvamos, ó Deus, em poder chegar, ó Deus, à tua casa mais uma vez e poder exaltar o Senhor, poder louvar o Senhor, bendizer o teu nome. Ó Deus, esse salmo de exaltação, Senhor, exalta a tua grandeza, a tua majestade, a tua soberania. E nós declaramos que cremos na tua soberania, nós cremos na tua majestade, nós cremos no teu poder. Senhor da glória, Pai celeste, nós te louvamos por esse ano que está acabando agora. Sabemos que foi um ano difícil, muito difícil, um ano de perdas, um ano de doenças, um ano de incertezas, um ano de temores, de medos. Ó Deus, mas vimos a tua boa mão, vimos a tua graça, vimos a tua misericórdia, vimos o Senhor cuidando, vimos o Senhor sustentando, provendo, e nós te louvamos. Desde já também, Senhor, nós já clamamos, oramos por esse ano que se avizinha, 2021, ó Deus, clamamos para que seja um ano de bênçãos, ó Deus, que seja um ano muito melhor do que esse ano que está acabando, ó Deus, que o Senhor abençoe os cientistas, a ciência, os governos, as autoridades científicas do mundo, Senhor, que essa vacina, Senhor, possa, ó Deus amado, realmente, Senhor amado, abençoar a humanidade.
Ó Deus, nos ajude, mas acima de tudo, Pai, que o Senhor também nos ajude, para que possamos tirar os ensinamentos devidos, ó Deus, desse tempo que nós temos passado. Nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te glorificamos. Recebe, Senhor, toda adoração, ó Deus, aqui nessa noite. Recebe todo louvor e toda ação de graças. É a minha oração com os meus irmãos e nós fazemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos adorar o Senhor. Bendiga ao Senhor em todo o tempo. Com certeza, talvez a frase que todos nós temos escutado mais agora no final desse ano é que foi um ano muito difícil. E de fato, ainda tem sido um ano difícil. Mas uma coisa que eu tenho aprendido nesses meus quase 18 anos caminhando com o Senhor, que Deus é maior do que os nossos problemas. Que Deus é infinitamente maior do que qualquer pandemia, do que qualquer crise. Ele é poderoso. E eu e você somos convidados a, em 2021, seguir esse Deus com fé. Amém? Porque Deus é fiel e nós temos que segui-lo, crendo que Ele é poderoso para trazer paz, para trazer segurança para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso país e para o mundo. Vamos louvar ao Senhor, vamos seguir com fé. O meu Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou, ainda que a figueira não floresça e não haja o fruto da videira, eu não temerei, não. Você que para bem das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só porque na terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas, eu não temerei, não. Você que para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só porque na terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou, como águia
Você que está nos assistindo, não sei você que está presenciando esse culto, mas esse ano de 2020 me fez refletir como as coisas são passageiras, como tudo passa aqui nessa terra, como tudo é tão passageiro, tão terreno, tão rápido. Mas nós temos a esperança em Jesus Cristo, nós temos a esperança na eternidade. E é por isso que nós desejamos um dia nos encontrar face a face com Deus, para louvarmos e engrandecer seu santo nome. E esse ano me fez me refletir muito sobre isso, como devemos ansiar mais, cada dia mais, pela volta de Jesus. Amém? Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo está e um dia voltará do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás, aleluia. Esse é o nosso desejo, Senhor. Nós aguardamos pela tua volta, Deus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei.
és digno, Deus, de todo louvor e de toda glória, Deus. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. E tu és meu. Nós somos teus, Senhor. Nossa vida nós entregamos a ti. Por isso, Deus, guia-me para quem tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para quem tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Pois tu és Deus, ao teu nome nós clamamos, Deus. Ao teu nome clamarei, que além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu.
Amém. Glória a Deus. Essa foi, inclusive, né, o texto que nós usamos nesse último domingo para falar sobre Jesus, nossa esperança, pregando sobre Marcos capítulo 4, onde nós temos o registro daquela tempestade, mas Jesus estava no barco e nós sabemos que Jesus está conosco em todo o tempo. Essa canção é muito linda, né? E nós louvamos a Deus por isso. Eu queria desafiar você a contribuir com seus dízimos e com suas ofertas, e esse é o momento que você pode fazer isso. Nós temos as nossas contas aí, nós temos conta na Caixa Econômica Federal, nós temos conta no Santander, nós temos também conta no Banco do Brasil, no PicPay também. Então você tem várias opções de contribuir com o seu dízimo e com a sua oferta. Eu tenho que dar uma palavra de gratidão. Gratidão primeiramente ao Senhor, porque nós sabemos que Ele tem cuidado de nós, Ele cuida da nossa vida. Esse foi um ano difícil, muitas pessoas perderam seus empregos, seus trabalhos, né? Muita gente foi demitida, algumas pessoas tiveram seus salários reduzidos, muitos ajustes tiveram que ser feitos, né? Nós temos um templo que é alugado, nós temos as nossas despesas, mas, irmãos, nós louvamos a Deus pela fidelidade dos nossos dizimistas, dos nossos contribuintes, dos nossos ofertantes, que em todo tempo foram fiéis ao Senhor, porque você quando dizima, você quando contribui e oferta, você está sendo fiel primeiramente ao Senhor. E eu quero louvar a Deus por sua vida, você que tem sustentado esse ministério, esse trabalho aqui com seus dízimos e com suas ofertas. Que Deus abençoe você, que Ele possa abrir as janelas do céu sobre a sua vida, que Ele possa continuar provendo as suas necessidades e as necessidades da sua família. Nós agora vamos ter um tempo de intercessão. Em nossos cultos aqui, costumeiramente, nós tínhamos aquilo que nós chamamos de momento do altar. O momento do altar é uma prática que ela retorna no tempo à segunda metade do século XIX. Ela foi colocada na igreja por uma senhora, a senhora Palmer. Ela não era nazarena, a igreja do Nazareno ainda não existia como denominação. Ela era metodista, mas ela fazia ciclos de oração. E ela introduziu a prática de chamar os irmãos à frente para orarem. Acima de tudo, orarem por santificação, orarem por santidade. E depois que a igreja do Nazareno, que nasceu desse movimento de santidade, foi organizada, é comum, é hábito em nossas liturgias, nós temos um tempo de oração. Nós não temos a igreja hoje reunida aqui, e desde a pandemia que nós não temos feito o momento do altar. Mas você pode ajoelhar aí em sua casa, você pode se curvar aí no seu sofá, na sua cadeira, e você pode orar conosco, interceder a Deus, por sua vida, pela vida da sua família. Oremos também pelo Brasil. Tantas pessoas perderam seus entes queridos, estão lamentando, estão pranteando, estão com os corações feridos e doloridos. Oremos também, meus irmãos, pelas igrejas, pelos líderes, pelos pastores. Irmãos têm perdido a fé, irmãos têm naufragado na fé. Vamos orar, vamos ter um tempo de oração. Eu te convido, você aí em casa, você que está aqui com a gente, vamos orar, vamos interceder a Deus. E a irmã Denise vai fazer isso agora. O ano de 2020, como o pastor falou, não foi muito difícil, não foi muito fácil para nós, muito difícil. E eu creio que para o mundo inteiro, não é só para a nossa nação, para o mundo inteiro. E
nós podemos olhar para trás, 2020, e agradecer a Deus, porque chegamos até aqui, 2020, e vamos entrar, se Deus quiser, no 2021, e que chegamos em 2020 com muita vitória, e que possamos olhar para trás e agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez em nossas vidas nesse ano tão difícil. E eu compartilhei com alguns irmãos uns meses atrás. Creio que foi difícil para todo mundo o começo da pandemia. E eu sentava na varanda do meu apartamento, 5 da manhã, e eu olhava para o céu e eu não perguntava a Deus por quê, mas eu pedia a Deus misericórdia, graça, e que Ele estivesse conosco, com o mundo, com o Brasil, com nossa família, com a nossa igreja. Oremos. Pai, graças te damos, Senhor, porque podemos olhar, Senhor, para trás e saber que o Senhor esteve conosco, o Senhor cuidou de nós, o Senhor cuidou da nossa família, e com certeza 2021 será um ano de renovo, um ano que o Senhor também irá continuar com esse cuidado tão especial para todos nós, para todo o mundo. Deus, obrigada, Pai, pelos teus cuidados, obrigada pelo teu amor infinito, obrigada, Senhor, porque nós não podemos, ó Pai, perguntar por que tudo aconteceu em 2020, mas que nós possamos perguntar ao Senhor, para quê? Quantas lições nós tiramos, ó Pai? Quantas vezes, ó Pai, tu falaste conosco? Deus, agora queremos te pedir, Senhor, aquelas pessoas, ó Pai, que estão, Senhor, perdendo sua fé. Ó Deus, por causa, Senhor, da pandemia, porque, ó Deus, viu tantas coisas, tantas mortes, tantas, ó Pai, coisas acontecerem, ó Pai, no mundo inteiro. Ó Deus, tem misericórdia, que essas pessoas possam olhar somente para o Senhor, porque o Senhor é o Senhor do universo, o Senhor sabe todas as coisas. Ó Deus, abençoa as nossas vidas, como o Senhor tem abençoado, Senhor, nesse ano de 2020. Ó Deus, que 2021 possa ser um ano, ó Pai, como eu falei, de renovo. Ó Deus, de encorajamento, de ousadia, que nós possamos te buscar mais e mais, Senhor. Abençoa as nossas famílias, que as famílias continuem sendo mais unidas ainda, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a nossa igreja, abençoa a tua igreja aqui na face da terra. Ó Deus, levanta o teu povo, Senhor, em santidade, Pai. Levanta o teu povo, Senhor, para clamar mais o Senhor, para ter mais intimidade contigo, para entender, ó Pai, o que o Senhor quer para as nossas vidas. Ó Deus, muito obrigada, Senhor, por 2020, apesar, Senhor, do ano tão difícil, mas o Senhor esteve conosco. Obrigada por tudo, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos refletir na palavra do Senhor. E eu queria convidar você a abrir a Escritura Sagrada num texto muito conhecido. Já falamos muitas vezes nesse texto. Já pregamos várias vezes também nesse texto, já foi alvo de vários devocionais, já foi alvo também, já foi alvo também de vários áudios, também de material escrito, mas sempre o Senhor traz uma palavra nova para a gente, traz um renovo para a gente, e a gente louva o nome dEle por isso. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, e eu vou ler do verso de número 7 até o verso de número 21. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, capítulo 3, do verso de número, vamos ler a partir do 7 até o verso 21. Eu espero que você pegue sua Bíblia e nós iremos meditar nesse texto. Diz assim a palavra: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo,
a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer, e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muito andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Que Deus possa abençoar a leitura da palavra. E se você puder deixe sua Bíblia aberta. O título, meu irmão e minha irmã, dessa reflexão desta noite, dessa última reflexão deste ano de 2020 é um projeto de vida para o novo ano. Um projeto de vida para o novo ano. Obviamente, amados, este é um período onde as pessoas costumam fazer os seus planos pessoais, onde as pessoas começam a fazer as suas projeções, projeção para o ano que se aproxima. E eu entendo que isso não é errado. Eu costumo dizer que isso é uma coisa boa, isso é muito bom. Eu entendo que isso é bom. Eu mesmo costumo fazer isso. É um tempo onde a gente, como pessoa individual, muitas vezes como família, muitas vezes as organizações e a própria igreja precisa parar um pouco, olhar o que passou e começar a planificar. E eu costumo dizer que esse é um momento em que nós podemos colocar na balança aquilo que pesou mais esse ano. O que é que foi mais pesado? Ou aquilo que não nos foi tão aproveitável, fazendo uma comparação com aquilo que foi aproveitável. E aquilo que não foi tão aproveitável, por que não descartar? Obviamente, algumas coisas não precisam ser descartadas, mas talvez, quem sabe, recicladas. O que nós precisamos, irmãos e irmãs, a realidade é mensurar todas as coisas, planejar. Obviamente, esse é o momento também da gente observar aquilo que nós chamamos de perdas e de ganhos. É um momento também que eu costumo dizer de revisão de valores, revisão da nossa jornada, revisão dos nossos investimentos. Esse é um momento de revisão, é um momento de reflexão, por que não dizer de autorreflexão, de inflexão, da gente olhar para dentro de nós mesmos, para a gente mensurar, medir todas as coisas. É importante que, acima de tudo, nós coloquemos tudo isso, essas reflexões, inflexões, tudo isso, nós coloquemos diante do nosso Deus. A minha proposta nessa noite é, a partir desse texto tão conhecido do apóstolo Paulo, a igreja de Filipos, nós tirarmos algumas lições e colocarmos essas lições, meus irmãos e minhas irmãs, como um projeto de vida para esse ano que se aproxima. Essa igreja sabe o quanto eu tenho uma paixão muito
íntima, muito próxima, pela carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipe. Por essa pequena carta, chamada por muitos de carta da alegria. Uma carta recheada de carinho, uma carta recheada de amor que o apóstolo Paulo tinha por esta igreja querida. E nós podemos, irmãos e irmãs, tirarmos algumas lições para que possa nos ajudar a nortear a nossa vida nesse ano que está se aproximando. Eu serei muito breve e peço bastante a sua atenção. A primeira coisa que nós devemos tirar de ensinamento e que seja um projeto de vida para o ano que se aproxima, é que nós não devemos abrir mão de uma intimidade cada vez maior com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o primeiro ponto. Eu desafio a todos nós que estamos ouvindo essa pregação, agora, aqueles que vão ouvir posteriormente, a que esse seja o primeiro ponto dessa trajetória nossa, nesse ano que em breve irá iniciar. Que nós não possamos abrir mão de modo nenhum, de uma intimidade cada vez maior, cada vez mais profunda com o Senhor Jesus Cristo. Vejam só, amados, alguns dizem que essa carta não deveria se chamar carta da alegria. Alguns estudiosos dizem que essa carta deveria ser chamada de carta da intimidade, porque eles compreendem que o alvo maior do apóstolo Paulo nessa carta não é falar da alegria do cristão, mas o alvo maior do apóstolo Paulo nessa carta é instigar os seus leitores a terem uma intimidade cada vez maior com o Senhor Jesus Cristo. É interessante que, para instigar os seus leitores, o apóstolo Paulo, ele cita o seu próprio testemunho, ele cita o seu próprio exemplo. Isso está, meus irmãos e minhas irmãs, entre os versos de número 7 e o verso de número 11, quando ele diz que tudo que era lucro para ele, ele considerou perda. Ele considerou perda, porque o seu desejo maior era conhecer cada vez mais o Senhor Jesus Cristo. E isso ele diz no verso de número 8, a sublimidade do conhecimento de Jesus. E ele termina dizendo no verso 9, na parte A, que o seu desejo era ser achado no Senhor Jesus Cristo. Eu acho que nós poderíamos resumir esse ponto nessas duas expressões do apóstolo Paulo. Primeiramente, quando ele diz que o seu desejo era a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, em primeiro lugar, e em segundo lugar, de ser achado nele. Preste atenção, querido e querida, você que me ouve nesta noite, nesse último culto. Paulo diz que tudo o que ele tinha, Paulo diz que tudo o que ele era, e eu peço que você depois possa ler melhor o contexto, porque Paulo, dos versos de número 3 em diante, ele vai falar da sua ascendência, que era judeu, que era da tribo de Benjamim, que era fariseu, era um homem culto, um homem douto, um homem treinado na tradição judaica, um homem zeloso pela sua tradição, um homem que tinha tudo para ser um grande nome dentro da religião judaica, um homem que teve, ao que tudo indica, uma ascensão meteórica, um homem que era respeitado, um homem que tinha uma reputação e uma conduta ilibada dentro da sua tradição. Mas Paulo diz, tudo isso, tudo o que eu tinha, tudo o que eu era, eu considero perda. Não me importa os títulos que eu tinha, não me importa o status que eu tinha, não importa a posição que eu tinha. O meu desejo agora é a sublimidade do conhecimento do Senhor Jesus Cristo. O meu desejo agora é ser achado
nele. Que testemunho, amados. Que testemunho tremendo para a nossa vida, numa geração que cada vez mais está pautada nos títulos, não é verdade? Nas posições, no conhecimento de si próprio, nos poderes. Este homem está dizendo àquela igreja, está dizendo para mim e para você, que isso daí ele considerava escória, refúgio, lixo. É a palavra melhor para tudo isso. Agora, permita-me dizer uma coisa para você. Quando Paulo fala da sublimidade do conhecimento de Jesus, há algo interessante que nós precisamos ressaltar. Porque quando Paulo fala sobre isso, Paulo não se refere meramente a um conhecimento teórico, como muitas vezes nós estamos vendo em nossos dias. E permita-me dizer que eu não tenho nada contra a teologia e nem contra a filosofia. Eu gosto tanto da teologia como eu gosto da filosofia, eu gosto da academia, eu gosto da teoria, eu gosto de estudar. Os irmãos sabem muito bem disso. Isso é importante. Mas o que Paulo está dizendo, que mais importante do que isso, é um conhecimento sublime do Senhor Jesus. E essa palavra no original não significa conhecimento teórico, mas significa relacionamento, significa intimidade. Não é à toa que quando Paulo fala sobre isso no verso 8, ele termina o seu pensamento no verso 9 dizendo, e ser achado nele. Certo comentarista que eu gosto muito, chamado William Hendrickson, um dos melhores comentaristas do Novo Testamento, ele diz que essa expressão, ser achado em Cristo, significa uma união cada vez mais íntima com Jesus. Esse era o foco de Paulo. Paulo está dizendo, eu considero tudo perda, refúgio, lixo. A coisa que eu mais quero na vida é ser conhecido por Jesus e ser achado nele. É ter uma intimidade com ele, é caminhar com ele. Agora permita-me dizer, amados e amadas, que isso vai muito mais além do que simplesmente a religião ou a religiosidade que a gente muitas vezes vê em nossos dias. Isso vai muito mais além do que os cumprimentos das agendas cristãs. Isso vai muito mais além do que simplesmente fazer parte de um grupo cristão. Isso vai muito mais além do que estar simplesmente envolvido na obra do Senhor. O pior, amados e amadas, é que muitas vezes nós podemos fazer tudo isso que eu disse agora. Nós podemos fazer a obra de Deus, nós podemos pregar, inclusive, aqui na frente. Nós podemos cantar aqui na frente. Nós podemos fazer parte de um grupo religioso. Nós podemos cumprir todas as agendas eclesiásticas sem ter nenhuma intimidade com Jesus. Isso é que é o pior. Seria muito bom que nós não pudéssemos exercer nada disso se nós não tivéssemos intimidade com o Senhor. Mas, infelizmente, é possível que possamos fazer todas as coisas dentro de uma igreja, na esfera eclesiástica, sem ter nenhuma intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Isso que o apóstolo Paulo está falando, isso é muito mais do que uma espiritualidade barata, superficializada, e eu costumo dizer teatralizada, que nós podemos estar vivendo. O que por si só é uma grande tragédia. O que Paulo está testemunhando, o que Paulo está nos dizendo, é de uma espiritualidade não centrada em ritos, não centrada em cumprimentos, não centrada em agenda de igrejas, não. Paulo está falando de uma espiritualidade centrada numa pessoa. Essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo. O que Paulo está falando para mim e para você é um chamamento para que a gente tenha, meus irmãos e minhas irmãs, uma vida de união íntima e mística com Jesus Cristo. Uma vida de dependência
de submissão a Ele e a sua palavra. Que nesse ano que se aproxima, eu e você possamos lutar cada dia para termos uma vida cada vez maior de intimidade com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a partir daquilo que a Escritura Sagrada nos diz desse texto. Em segundo lugar, meus irmãos e minhas irmãs, nessa planificação que nós estamos fazendo, nós podemos fazer um outro pacto, um outro compromisso. É que possamos deixar, de fato, o passado para trás e avançar com um sentido de missão para o futuro. Eu penso que Paulo nos ensina isso nesse texto, de que a gente pode planejar, e nesse plano da gente, a gente de fato deixar o passado para trás, e a gente avançar com um sentido de missão para o futuro. E o que nós podemos dizer, meus irmãos e minhas irmãs, é que nós precisamos avançar nesse novo ano. Esse ano, nós já falamos tanto, eu e Denise, os meninos que ministraram, mas eu acho que eu e Denise falamos tanto de um ano tão difícil que foi esse ano de 2020, que eu não quero estar mais repetindo essa, desculpa a expressão, essa ladainha. Mas eu percebi como pastor, que muitas pessoas ficaram apáticas. Eu percebi como pastor, que muitas pessoas ficaram como que numa letargia, se sentiram profundamente desanimadas. E eu conversava com um dos pastores da nossa equipe pastoral esse dia, dizia para ele que um dos piores inimigos de um ser humano é o desânimo. Eu creio que você concorda comigo. O desânimo é terrível. O desânimo mina as nossas energias, as nossas forças. O desânimo rouba os nossos projetos e os nossos sonhos. E como eu vi gente desanimada esse ano. Eu estou falando na igreja. Como foi difícil algumas vezes, muito difícil. Meus irmãos, nós não podemos parar. Deus é a nossa fortaleza, Deus é a nossa força, Deus é o nosso refúgio. Olhe para frente com esperança, como nós pregamos nesse último domingo. Olhe para frente entendendo que Jesus é a nossa esperança. Projete coisas maiores para o reino de Deus, para a igreja do Senhor, para a glória de Deus. Eu penso que, acima de tudo, é hora de deixar o passado para trás. Algumas bagagens que nós muitas vezes costumamos levar, é hora de deixá-las de lado. Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ele tinha que deixar para trás algumas coisas. Talvez eu e você olhemos para trás e também a gente tenha que deixar para trás algumas coisas. O William Hendricks, esse comentarista que eu disse, ele fala que quando Paulo está dizendo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ele diz que, acima de tudo, isso tinha um teor espiritual muito forte na vida de Paulo. Paulo não podia olhar aquilo que ele tinha sido, porque ele tinha sido muito famoso. Ele tinha sido um homem de posição. Se ele olhasse no corredor da sua história, para trás, o que ele tinha sido, Hendricks diz talvez que ele se enchesse de orgulho. E talvez, quem sabe, ele fosse tentado a retroceder. Ele tinha que deixar para trás, de fato, aquele passado. Meus irmãos e minhas irmãs, muitas vezes o passado de algumas pessoas tem lhe prendido, fazendo com que elas não consigam avançar, fazendo com que elas caminhem a passos muito lentos. Nesse projeto de vida que nós estamos fazendo para esse próximo ano, que nós, de fato, possamos deixar o passado para trás. Ah, sim, você sabe, aquilo que não foi bom na sua vida esse ano, na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida profissional, e quem sabe, na sua vida ministerial, coisas que não foram boas e que é necessário, de fato, deixar para trás. É a primeira coisa. Mas a segunda coisa que Paulo fala
é que nós devemos ter também, irmãos e irmãs, um senso ou um sentimento de missão para o futuro. Paulo diz: não julgo ter alcançado, avanço para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Obviamente, santos e santas, a linguagem paulina nesse texto está recheada de espiritualidade. Se nós olharmos o contexto, nós vamos perceber que o foco de Paulo é Cristo, seu alvo é Cristo. Isso é inegável. Isso também deve ser o nosso foco. Isso também deve ser o nosso alvo. Por isso que eu falei, acima de tudo, que nós devemos priorizar a nossa espiritualidade. Falei isso no ponto primeiro. Mas permita-me usar os textos que nós dissemos agora. Prossigo para o alvo. Eu continuo avançando. Permita-me usar agora com efeitos pedagógicos e encaixar nesse sermão, para mim e para você, acima de tudo, trazendo o ensinamento de um senso de missão, a termos um foco, a termos alvos em nossa vida. E aqui eu te pergunto nessa noite, você já estabeleceu alvos para o próximo ano? Alvos pessoais? Meus irmãos, por favor, eu não estou falando de coisas triviais, daquelas coisas que muitas vezes as pessoas fazem os seus projetos. Eu vou perder 10 quilos, e aí não perde. Não estou falando dessas coisas, não. Eu não estou dizendo que isso não é importante. Cuide da sua saúde. Quem sabe um dos alvos nesse ano de 2021, para você que não tem sido um bom mordomo do templo do Espírito Santo, que é o seu corpo, você dizer assim: eu vou cuidar melhor da minha vida, da minha saúde. Mas eu não quero somente falar disso. Eu estou falando de um modo geral. Você já estabeleceu seus alvos pessoais? Na verdade, o que eu percebo é que a maioria das pessoas não estabelecem alvos pessoais. A mim me parece que as pessoas vivem essa vida sem nenhum sentido, nenhum sentimento, nenhum senso, nenhuma missão. E eu vejo isso dentro da igreja. Para mim isso é inconcebível. Como é que nós, entre ano e sai ano, e nós não fazemos alvos pessoais como crentes? Eu quero ser um crente melhor, eu quero ser um pai melhor, eu quero ser um filho melhor, uma mãe melhor, eu quero ser um servo melhor, eu quero ser um adorador melhor. Por que nós não fazemos essas coisas? Esse ano eu quero ser mais compassivo, eu quero ajudar mais as pessoas, eu vou ajudar uma ONG, eu vou ajudar mais a nossa igreja. Essa igreja tem projetos sociais, tem projetos missionais, eu quero me envolver mais no trabalho. Não. Quais são os seus projetos? Quais são os alvos para a sua família? Você estabeleceu alvos para a família? Você já estabeleceu alvos para você em termos de serviço cristão? Ou você é aquele tipo de crente que na sua cabeça você só pensa em ser servido e não em servir? Esse é um momento, amados e amadas, que nós temos que sentar e estabelecer metas e alvos, deixar o passado, focar no futuro, estabelecendo projetos pessoais, familiares, vocacionais, ministeriais para a nossa vida. Deixe-me dizer uma coisa para você. Alguém já disse que uma pessoa sem projetos e sem sonhos é como um pássaro com a asa cortada, ele não alça voo. Tem tanta gente assim. Tem tanta gente assim. Em terceiro e último lugar, querido e querida, além de tratar da sua espiritualidade, além de deixar o passado para trás, focar no futuro com o alvo e com a missão, vamos também colocar nesse projeto, para que a gente não permita, preste atenção no que eu vou dizer, que a transitoriedade e o materialismo desta vida não roube de mim, de você, a perspectiva da eternidade. Eu vou repetir. Vamos orar a Deus, para que nesse projeto que a gente está fazendo para esse ano novo, a gente não permita que a
transitoriedade e o materialismo dessa vida não roube de nós a perspectiva da eternidade. Eu acredito, irmãos, que desde a Segunda Guerra Mundial, nunca os seres humanos perceberam ou deram-se conta o quanto são frágeis, vulneráveis e transitórios. Acima de tudo, essa maldita pandemia, ela trouxe essa grande lição. Ricos, pobres, cultos, incultos, todos, aqueles que foram vítimas, alguns sucumbiram. Gente muito rica, com muito dinheiro, fortuna, morreram com a Covid-19, porque o dinheiro não pôde salvá-las. Gente com muita posição morreu, porque a sua posição não pôde salvar. As Escrituras Sagradas já mostram para mim e para você, e mostram para a humanidade, o quanto nós somos frágeis. Basta ler o Salmo 90, para nós vermos o quanto nós somos transitórios, e o quanto nós somos frágeis. Outro grande perigo desse tempo é o materialismo. E olha só, queridos, eu coloquei apenas o materialismo, mas o meu desejo nessa reflexão é me referir a todos os ataques desse momento cultural e filosófico que nós temos vivido. E eu tenho dito para minha esposa e para minha família, que tempo difícil é esse que nós estamos vivendo. Quanta inversão de valores. A mim me parece que aquilo que o profeta Isaías profetizou 700 anos antes de Jesus nascer é uma realidade hoje. Estão chamando a luz de trevas, estão chamando a trevas de luz. Você sabe que eu estou falando a verdade. Se você é crente e teme a Deus, e se você pauta a sua vida cristã na palavra, você sabe que isso é uma verdade. Quanta inversão de valores. Quantas pessoas estão tratando certo como se fosse errado e tratando errado como se fosse o certo. Quantos ataques frontais às famílias em nossos dias. Quantos ataques frontais, amados e amadas, à tradição judaica cristã. Quantas e quantas inovações culturais e filosóficas que têm surgido em nossos dias. Quantas e quantas e quantas. Eu não sei se você está com a Bíblia ainda aberta, mas se você está, veja o que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele disse no verso 17 ao verso 19, irmãos, sede meus imitadores, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, olha só o que ele vai dizer, eu dizia, e agora digo, chorando, eles são inimigos da cruz de Cristo. Olha o que ele vai dizer, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com coisas terrenas. Esse é o grande perigo dessa geração que nós vivemos, amados e amadas. E a minha exortação final é oremos e vigiemos, para que a nossa fé seja mantida. Eu conheço muita gente que naufragou na fé nesse último ano. E outros parece que não estão percebendo o risco que estão correndo, a ponto de serem tragados e seduzidos por vis filosofias, ideologias terríveis, que conspiram contra o evangelho da graça do Senhor. Paulo diz, quem somos e para onde iremos? Quem somos está no verso 17, quando ele diz, sede meus imitadores, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. O interessante é que se nós voltarmos um pouquinho só no texto, nós vamos ver no verso de número 15, que Paulo vai dizer assim, todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Não há contradição nesse texto, eu não vou fazer nenhuma exegese,
nenhuma interpretação profunda nesse texto, embora me sinta tentado, mas Paulo está dizendo, nós que somos perfeitos. Essa palavra no original significa andar segundo um padrão. O padrão é Jesus. Nós somos perfeitos a partir do padrão que é Jesus. Ele é o perfeito em todas as coisas. Essa perfeição aqui, obviamente, nós entendemos que não é uma perfeição absoluta. Perfeição absoluta só Jesus. Mas é uma perfeição relativa. Aqui é santidade, é vida de justiça, é uma vida ética pautada no Evangelho. Eu não estou falando de moralismo, por favor, querido, antes que você me acuse de ser um falso moralista, porque é assim hoje. Você fala de santidade na igreja, você fala de ética, você já é automaticamente acusado de falso moralista. Nós não podemos dizer que perfeição cristã não é um assunto bíblico. Não podemos dizer que santidade não é um assunto bíblico. É sim. Paulo está dizendo qual é esse padrão. É um padrão de perfeição a partir de Cristo. Esse é o padrão para mim e para você. É preciso que nós entendamos que, embora vivendo nesse mundo, e nós temos que cumprir a nossa missão nesse mundo, Paulo vai dizer, fechei a Bíblia de novo, mas Paulo vai dizer no verso de número 20, verso 20, pois a nossa pátria está nos céus, aleluia, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele vai transformar o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Aleluia. Esse é um cuidado que nós devemos ter. Não permita que a transitoriedade e que essa cultura decaída, cheia de erro, de inversões de valores, de ensinamentos espúrios, que não se coadunam com a palavra de Deus, inunde o seu coração. Eu estou vendo um monte de crente naufragando em ideologias meramente humanas, carnais, satânicas. Você é de Jesus. Nós somos de Jesus. E eu termino dizendo assim, você já fez seu plano para 21? Que tal priorizar sua espiritualidade? Que tal deixar o passado para trás e focar numa missão? Que tal focar nas coisas celestiais? Que Deus aplique essa palavra no meu coração e no seu coração. Nós vamos cantar um último hino agora e nós vamos fazer uma oração final, impetrar a bênção dos apóstolos. Nós louvamos a Deus por você que ficou com a gente aí até agora, não é? Glória a Deus, glória ao Senhor. É um hino de gratidão ao Senhor. Nós queremos render muita gratidão a Deus. Queremos louvar o seu nome. Queremos bendizer o Senhor. E queremos te convidar a cantar com muita alegria essa canção. Aleluia. Que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço.
Glória a Deus. Vamos orar e receber a bênção dos apóstolos. Pai, te damos graça. Mais uma vez, Senhor, queremos te louvar, te bendizer por esse ano que está acabando, Senhor. Bendito seja o Senhor. Nós não queremos mais falar de dificuldades, mas queremos repetir aquilo que o profeta disse a Ebenezer: até aqui nos ajudou o Senhor, e o Senhor nos tem ajudado. Louvado seja o teu nome. Queremos orar, ó Deus, e pedir por esse ano que se aproxima. Nos ajude para que possamos aprofundar cada vez mais a nossa espiritualidade. Nos ajude, Senhor, a deixar o passado para trás e termos um senso de missão, um foco. Nos ajude, Senhor, para que a transitoriedade, para que, ó Deus, o materialismo, ó Deus, não venha nos seduzir. Ó Deus, nos ajude a estarmos firmados, ó Deus, a sermos santificados e aperfeiçoados no Senhor. É a nossa oração. Abençoe, Senhor, cada membro dessa igreja, cada congregado, cada família, Senhor, que aqui congrega. Ó Deus, abençoe esse ano, em nome de Jesus. Recebam, meus irmãos e minhas irmãs, a bênção dos apóstolos. Que o poder de Deus, o nosso amado e eterno Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre essa igreja e sobre todo o povo de Deus na face da terra, hoje e eternamente. Amém, amém, amém. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, Senhor, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Obrigado, pastor Marcelo. Obrigado, Jared. Obrigado, Camila Ruama. Obrigado, Yaraci, que nos ajudou mais uma vez aqui. Obrigado, Julinha. Obrigado, Cláudia. Obrigado, Denise, que nos ajudaram aqui para essa noite. Deus abençoe. Feliz 2021. Deus abençoe ricamente sua vida. Abençoe sua família. Creia no Senhor. Jesus é nossa esperança. Um ano abençoado. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória. Glória a Deus. Aleluia.